Pai, mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade, que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Gratidão. Consciência divina nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos revele da tua verdadeira realidade através das palavras contidas nessas cartas. Sabemos que é a tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas da tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu o ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, mestre amado. Oi, Tida. Ótima noite. Luci. Boa noite. Muito. Boa noite. Ah, Carol está falando que nós somos os 12 discípulos hoje. Espero que Judas não venha, porque não vou mandar ninguém fazer o que tem que fazer, hein? Ui. Tá bom, vamos lá. Mas sabe que a A não média ser sempre que, foi essa, viu, Carol? Né? Sempre 12, 15. Raramente, acho que a gente nem nunca chegou a 20. Acho que o máximo foram 19. Mas essa é a média. mas ele, mas ele pode estar reencarnado aqui, entre esses 12. É, tá bom. Espero que tenha aprendido de alguma coisa, né? Se reencarnou, tá bom. Aprendeu Com alguma coisa, tá de certeza. volta. Tá de volta modificada agora. Solange, você lê pra gente, por favor? Solange, a Eu carta só queria, 14. Página 103. eu só queria Banco saber, da eu queria fazer Palestina. fazer só uma pergunta. Desse parágrafo anterior aí, isso não é tudo. Sobre essa questão dos pensamentos, glândula pituitária, né? Hipotálamo. É, houve alguma conversa, algum debate sobre essa questão na Podemos terça? voltar sobre ele e aí você pode abrir o debate. É. Então, vou começar por ele, tá? Isso. Tá. E isso não é tudo. O conhecimento médico-científico vem descobrindo o que tão bem compreendi na Palestina há 2000 anos, que todos os pensamentos que formam no cérebro descem para a glândula pituitária através do hipotálamo, e que o negativismo e o trauma emocional, vibrações baixas, que eles contêm, passam para os órgãos, sangue e o corpo inteiro,
causando uma diminuição de energia e, consequentemente, a enfermidade. É este o fenômeno que produz as enfermidades psicossomáticas reconhecidas pela medicina. Fala, Rodrigues. Certo. Bom, é, se a gente for na página anterior, na página 102, né, e até, e até no princípio desse texto, né, que fala exatamente sobre amar os inimigos, né, perdoar aqueles que os maltratam e rezar por aqueles que falam mal de vocês, né? A mensagem de Cristo é o amor, né? Sempre é o amor. Por quê? Porque o universo é consciência, consciência é energia, energia é consciência, consciência é vida, vida é consciência, e tudo gira em torno de frequência vibracional, né? Então, na página anterior, no meio da página aí, isso é o que e isso é assim porque qualquer que seja a força que você der a pensamentos e ressentimentos, essa força envia diretamente um feixe elétrico de consciência à pessoa que o magoou. E este feixe elétrico, né, retornará para você devido ao tempo, cheio de energia elétrica, como um bumerangue. Você deve saber que todo campo elétrico cria um campo magnético semelhante. Esta é uma lei científica da existência, porém, o que a ciência ainda não admite é isso. A força elétrica energiza a mente. É o impulso de consciência diretamente. A força elétrica é um aspecto da consciência. E o magnetismo, com seus dois polos, energiza as emoções dos humanos e dos animais. Atrai e repele é o impulso do amor humano que é o impulso do ódio. Então, o magnetismo, ele é a base, né, da, do universo, a base da existência, né, o magnetismo. O eletromagnetismo e o magnetismo é a eletricidade, né, tudo gira em torno dessa energia. Quando eu disse para vocês que eu estava pesquisando sobre plexo solar, né, eu estou quase convicto de que o plexo solar é a consciência humana, né, vamos dizer assim, que a consciência humana trabalha através do plexo solar, né? E a mente, está muito claro aqui que a mente está no cérebro, né? Isso está claro, não sei se está claro para vocês, né? Que a mente trabalha no ambiente cerebral. E ele diz que todos esses pensamentos, né? Ou seja, todo esse processo magnético elétrico, né? Passa pelos pensamentos, descem para para a glândula pituitária através do hipotálamo. E esses campos, sejam positivos ou negativos, né? Aquele da aborda as frequências baixas, né? Por conta das doenças psicossomáticas, né? Isso causa problemas. Mas observem bem que o processo em que isso ocorre, né? Como isso ocorre. Então, ele vem da mente, porque é lá que são produzidos os pensamentos, né? Desce pela glândula pituitária através do hipotálamo, e aí eu digo para vocês, é minha leitura, né? Desce pela, como é que está dentro da coluna, Celina, que está dentro da coluna? Espinho, Medula? não, Medula, medula, medula espinhal, né? Desce é, pela medula espinhal e vai até o plexo solar, que está ligado aos demais órgãos do corpo, né? E cria esse conflito, né? Das energias e se instala aí uma enfermidade, né? Como o Cristo está dizendo. Então, na minha compreensão, né? Dentro de tudo que eu venho lendo nas cartas, é assim que eu vejo, né? E é interessante entendermos como esse processo funciona, até mesmo para ajudarmos pessoas, né? Eu estou aqui em Canindé e eu tenho conversado com a Clara, né, sobre esses assuntos. Estou tentando, né, ajudá-la nesse aspecto, né? Mas é lógico, ela é totalmente crua a respeito de tudo, né? Não, nem conhece as cartas, então fica... Mas enfim, era só para dizer isso mesmo, que a gente tem que entender como esse processo, né? Quando a gente perceber
uma doença psicossomática, a gente sabe o que está acontecendo, né? A gente já sabe que tudo que é oposto ao amor, né, é uma frequência oposta, né, a frequência negativa, e isso causa enfermidades, iniciando-se aí por experiências psicossomáticas, né, e até coisas mais graves. Então é isso, né? E aí vai dizer que quando esteve na Palestina, ele vai abordar agora a questão de lavar as mãos, né, que era um costume, que isso na verdade não tinha nada a ver, isso era só uma crença, né, do judaísmo. Mas eu queria ouvir vocês, né? Se vocês debateram alguma coisa. Debatemos. Na verdade, a questão das enfermidades psicossomáticas, existe um livro grande que infelizmente está em espanhol, mas ele dá uma ideia sobre cada uma das enfermidades listadas hoje em dia, e tem ele coloca uma relação sobre questões a nível mental, emocional, gerando a energia que vai acabar redundando num processo de enfermidade no corpo físico. Esse é um livro que eu não coloquei porque eu não pedi para ninguém, eu não sei fixar, para não ser deletado depois. Esse é interessante. Em relação a, só reforçando esses aspectos que o Rodrigues colocou, sobre o fato de que tudo provém do sistema nervoso central, de uma certa forma, e a pituitária, ela é abastecida através do hipotálamo, assim como a glândula pineal, que está um pouco mais atrás, bem no centro da cabeça. E ele também é um fator importante de liberação de inúmeros fatores hormonais. Um deles, principalmente, é a melatonina, que faz com que comece a escurecer, ela começa a liberar a melatonina, por isso que as aves e os animais normalmente, como eles são mais regulados, estão mais próximos da natureza, eles acabam adormecendo. E agora, como nós temos a luz artificial, prejudica muito a liberação dessa substância, mas a melatonina é muito importante para para a nossa saúde mesmo, né? E junto com ela tem a pituitária, a hipófise, que libera outros tantos de hormônios e acaba que é muito importante para a regulação do nosso corpo físico, né? Através do sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático e afetando todos os órgãos do nosso corpo. É só para deixar, Eu dar acho, um estudo muito certo, maior. é, obrigado, Celina. Eu acho importante entender isso, irmãos, por quê? Porque eu fui evangélico muito tempo, eu fui membro de igreja muitos anos. E depois eu fiz seminário, e segui uma carreira, de profissional, né, como pastor profissional. E na religião, na igreja evangélica, a gente fala de milagres, a gente fala de poder, a gente fala de obras, né, poderosas de Deus, mas ninguém sabe explicar como que isso funciona. Ninguém sabe dizer, né, cientificamente e nem espiritualmente, né, como essas coisas, como é que Deus opera. É simplesmente assim. Deus é poderoso. Deus é poderoso, ele faz do jeito que ele faz, na hora que ele faz, quando ele faz, e está acabado. O assunto é esse. Você não tem como
entender como Deus trabalha, como Deus processa, né, através do homem. E eu acho importante, uma das coisas que eu acho mais, que me encanta mais nas cartas é que Cristo, ele dá detalhes de como Deus, como a consciência opera, né, na vida, na existência, na sua própria existência, né? Ele fala de astros, ele fala do corpo humano, ele fala da molécula, da célula, né? Da produção, ele fala da consciência, ele fala da consciência humana, da consciência divina, ele fala de muitas coisas, né? E agora ele vem falando de órgãos internos, né? Ambiente cerebral, ambiente orgânico dentro do organismo, né? Enfim, eu acho que para a gente, eu acho que para o buscador isso é maravilhoso, pelo menos para mim, né? Tem sido maravilhoso, porque eu consigo entender melhor e isso facilita a minha relação com a consciência. Quando eu vou orar, quando eu vou meditar, eu falo coisas, eu processo com ele coisas, eu converso com ele coisas que jamais imaginei fazer isso. Hoje eu entendo por que que se eu vacilar, né? Eu entendo por que que eu vacilei. Hoje eu entendo. Mas antes eu pecava e não sabia como eu tinha pecado. A- Apenas sabia que eu estava indo contra os 10 mandamentos, né? Um dos 10 mandamentos. Então, é essa riqueza, é esse detalhe, né? Minucioso que eu acho lindo nas cartas, né? E que Cristo põe porque deve ter alguma importância, certamente. Fala, Maria Fernanda. Aberto. Eu estou numa situação na minha família que tem a ver, tudo a ver com esse trecho aqui. Impressionante, né? Que eu fui justamente esse. Eu estou com uma pessoa nova ainda, de 60 e poucos anos, minha cunhada, minha prima, minha comadre, mas que sempre foi uma pessoa de vibrações baixas. Eu já fiz alguns relatórios aqui no grupo sobre ela. Ela é o tipo da pessoa que ela não gosta da mãe, ela odeia a mãe, ela não gosta das pessoas. Há pouco tempo tive uma conversa, ela me ligou, teve uma conversa comigo, até de um abraço, que uma vez eu gosto de abraçar as pessoas, até um abraço que eu dei nela uma vez, ela falou desse abraço. Ela interpreta tudo diferente do que é o normal. E ela, então, é o tipo da pessoa que acumula traumas emocionais sem necessidade na vida dela. Coisas normais para nós, ela faz ali uma tempestade. E aonde vem essas vibrações baixas? A reação, né? Aí, como ele fala aqui, passam para o órgão sangue e corpo inteiro, causando uma diminuição da energia e, consequentemente, enfermidade. É este o fenômeno que produz as enfermidades psicossomáticas reconhecidas pela medicina. Resultado: ela foi descoberta agora um câncer no. Ai, o que vem do fígado? É o. Baço, Pâncreas. é o baço. Não, é o. Esqueci agora. Vesícula, Pâncreas. meu Ela, em Deus. menos de um mês, já perdeu 20 quilos. Porque o E é o, pâncreas e é o, a, é muito a crença diz que é o câncer mais violento, né? Mais agressivo. Há poucos dias perdemos uma atriz, aquela atriz famosa, Lúcia Alves, também da mesma doença. E toda hora eu estou recebendo informações sobre essa doença. Ela era para ter sido operada ontem, não foi operada porque conseguir interná-la através de pessoas amigas, num hospital bem distante do centro do Rio de Janeiro, até para a gente visitar, até para ela receber visita está difícil, porque é distante. Até isso. Aí a previsão dela fazer uma cirurgia na próxima quinta-feira. Mas todo esse quadro aqui tem a ver com o quadro de personalidade que ela teve essa vida toda. Impressionante. Como é que
Rodrigo voltou atrás num texto que me chamou a atenção, que eu precisava, de uma certa forma. Estou dividindo vocês. Eu estou com muita pena do meu irmão, que meu irmão está no olho do furacão, além de estar vivendo essa situação. Tem a situação da mãe dela, que é uma situação de uma pessoa de 90 anos com muitos problemas, e é uma tia também, deficiente, e eu estou no meio também. Eu estou ali no meio. Só que essa situação desse câncer veio assim, arrasar, né? Mas tem tudo a ver com a personalidade dela. É impressionante como fala, e eu estou tendo essa certeza que vai ter câncer várias pessoas. É muito com o que você exprime, com o que você vivencia, com o que você sente, com o que você. Enfim, com pensamentos negativos, com pensamentos baixos, que ela sempre teve e tem até hoje. E até para ela receber uma visita está difícil, porque o hospital que conseguiram uma vaga para ela é distante do Rio de Janeiro, não tem como a gente ir lá. Até nisso, para ela receber essa visita. Então, tem tudo a ver com esse quadro que a gente acabou lendo, né, voltando atrás. E o Rodrigo parece que fez na hora certa, no momento certo, essa chamada, e me chamou a atenção por esse detalhe. Ela está lá no grupo de orações, eu estou orando muito por ela, porque a situação está muito delicada. A própria mãe dela não sabe, e nem podemos falar para ela que há uma guerra entre as duas. Aí ela alega que a mãe que jogou praga para ela. Enfim, é um conflito muito grande e que tem tudo a ver com o nosso pensamento, com a nossa energia, com o que a gente vibra, com o que a gente pensa no outro. Tudo que você deu no outro, primeiro você cobra. Não, doa primeiro. Se doa, se doa, se doa. Porque essa doação volta para você. Volta para você naturalmente. Porque as pessoas, às vezes, não querem se doar porque ficam com medo, com medo de, o que vão fazer, não sei o quê. Não, a gente tem que se doar para as pessoas. Se doar sempre. Porque a resposta volta para a gente de uma forma linda, maravilhosa. E ela é o tipo da pessoa que nunca teve nenhum tipo de experiência de bondade para as pessoas. Realmente ela precisa de muito amor, mas ela tem tanta coisa negativa na volta dela que nós todos que estamos em volta ficamos como que, sabe, cheio de ataduras. É uma missão assim, um momento muito difícil para todos nós. A gente está vivendo, e eu estou com muita pena do meu irmão, que meu irmão eu não sei o que vai acontecer com ele. Ele é o cabeça de tudo. Além dela, que pegou essa situação agora, ainda tem as duas velhinhas que eu ajudo a cuidar. Que também, uma delas com 90 anos já está com a idade muito avançada e a cabeça delas, a ideia delas já não batem bem, ela não diz coisa com coisa, ela é agressiva também. Enfim, eu e ele estamos vivendo realmente no olho do furacão. Quis fazer esse comentário que coincidiu com o texto. Eu nem ia comentar. Mas sempre bom a gente dividir, né? As coisas boas e as coisas não boas. Era isso, gente. Gratidão por me ouvirem. Obrigada. Sua? Vamos. Quando estive, acho que é aqui, né? Quando estive na Palestina, disse aos judeus para que não se preocupassem por beberem taças não lavadas, mas que prestassem atenção e se preocupassem com o que saía de suas bocas. Traduzir o que está escrito nos evangelhos do Novo Testamento para a linguagem que usava com os judeus, mas estes não faziam a mínima ideia do que eu tentava lhes dizer. E, infelizmente, as diversas igrejas cristãs de hoje são igualmente ignorantes. Como poderiam entender? Eles não tinham a iluminação que recebi no deserto. Que introduziu e gravou em minha mente o conhecimento espiritual das origens da criação e das leis da existência.
Porém, vocês que vivem no mundo de hoje têm tido inúmeros professores que vêm à Terra para explicar os fatos científicos e também os místicos, que os dirigem para as verdades espirituais metafísicas, preparando-os para receber minhas cartas que contêm a verdade mais elevada de todas, a verdadeira natureza de sua fonte de origem, que vocês denominam Deus, e as leis universais da existência. Agora, quero que você pense sobre as escandalosas e terríveis ações de certas pessoas, que certas pessoas desencadeiam em seu mundo, apesar de todos esses professores de aspectos da verdade. O derramamento de sangue em curso no Iraque é um caso que deveria fazê-lo pensar profundamente a respeito do provável efeito bumerangue de tais ações destrutivas. Quero que pense nessa situação a partir de um ponto de vista espiritual que não condena, mas que vê a verdade inerente aos pensamentos e ações envolvidos na situação. Ali havia um homem, o Saddam Hussein, que estava determinado a tomar o poder no Iraque e trazer paz e abundância para seu povo. Como era pouco evoluído na verdadeira espiritualidade, utilizou as formas mais duras e violentas para controlar a nação e para silenciar aqueles que lhe criavam problemas. Estas tinha usado a violência em um levante contra ele, que revidou com violência. Então havia um ditador tirânico e um grupo de pessoas, todos com níveis morais e mentais semelhantes. Suas vibrações espirituais, apesar de todas as orações e manifestações religiosas exteriores, eram tão escuras, densas e baixas quanto pode ser em seu mundo hoje. Você e este povo desregrado mereciam-se mutualmente. Então, sempre que tem conflitos, não só nesse caso, mas as consciências são iguais, né? Para estar acontecendo aquilo, né? Sim, Exato. Semelhante atrai semelhante. Por isso que não existe vítima. O A povo, palavra, quando ele diz aí que Hussein e este povo desregrado mereciam-se mutuamente, né? Ele está falando exatamente dessa semelhança, né? Energética, né? Semelhança energética. Semelhante atrai semelhante. Está lá na carta 3, se não me engano. Pode seguir, Solange. o povo iraquiano o tolerava. Alguns até o admiravam e aplaudiam, porque ele mantinha a paz em uma nação instável, o que lhes dava a possibilidade de viver suas vidas tão pacificamente quanto a sua natureza agressiva o permitia. Então Hussein entrou em choque com os Estados Unidos, enfureceu seus líderes, que igualmente governados pelo ego, decidiram castigá-lo, impondo sanções ao seu país. Mais tarde, o Só, impulso é, foi. deixa eu só voltar aqui nessa questão da semelhança energética para dizer uma coisa para vocês que eu não sei se vocês lembram que Cristo na carta, eu não lembro onde é que é a carta que ele diz assim, que não importa onde você esteja, se você estiver na consciência, você estará protegido e nada vai acontecer com você. Agora à tarde, eu estive numa veterinária ali, fui levar um gatinho aqui da Clara,
E os dois veterinários, aqui em Canindé, não tem faculdade de veterinária. Então, os veterinários daqui fazem faculdade em outros municípios, né? Onde tem a disponível. A veterinária fez faculdade em Quixadá e o veterinário fez faculdade em Fortaleza. Eles são, cani, eles são canideenses, né? Fizeram faculdade fora e voltaram para trabalhar aqui. E quando eu perguntei para eles sobre essa questão, eles falaram assim. Aí eu perguntei assim, mas por que que vocês voltaram para Canindé, né? Ficaram trabalhando lá, né? Aí a veterinária falou assim, você é louco lá, o crime organizado tomou conta de Quixadá, tá pior do que Canindé, tá uma coisa absurda. E o rapaz, semelhantemente, falou a mesma coisa de Fortaleza. Eu não vi a hora de terminar a faculdade para voltar para Canindé. Canindé também não está diferente, né? O estado do Ceará está muito, já é fato público, né? Que o estado do Ceará está vivendo um poderio, né? Do crime organizado, facções. Então, eu estava lembrando exatamente dessa passagem, né? Que Cristo fala sobre essa questão. Então, veja bem, a gente sabe que a violência, de uma forma geral, no Brasil e no mundo, né, está implantada, né? Realmente existe uma onda, né, uma energia de violência, né, por conta dos pensamentos da consciência coletiva, né? Então, mas lembremos que não importa onde você está, se você estiver na consciência crística, Cristo diz na carta que você não vai sofrer as reveses dessa situação. Você vai passar limpo, tranquilo, sem ferimento, né? Sem sofrer nenhum tipo de dano. Então, é interessante, né, a gente entender isso, porque se a sua cidade está ruim, não tem problema. Se você se mantiver na consciência, você vai estar no paraíso. Só para dizer isso, né, porque a gente às vezes fica com medo, né, de morar no lugar porque por conta da violência, fica preocupado, fica ressentido, com medo, não quer sair, fica coado em casa, né? Então, só para esclarecer esse assunto aí, né? Que a gente tem a consciência crística cuidando da gente. E Pode só falar. lembrando uma coisa, que cada pessoa desperta, está no amor em Cristo, é muito poderoso. Então, a nossa energia, a nossa luz, ela se expande e afeta todas as consciências num raio muito grande de, num raio muito grande de, então, a gente pode Geográfico, fazer, né? geográfico. A gente pode fazer a diferença em qualquer ambiente, como ele fez, como Cristo fez há 2000 anos. A palavra, a energia dele plantou uma semente no coração de toda a humanidade. E ela foi florescendo aos poucos e se traduzindo nessa sociedade que estamos. E cada um de nós que temos consciência da palavra do Cristo, a gente pode fazer a diferença em gênero, número e grau. Igual a quando eu estava lá em Rio Claro, vivendo na Rua 3, aos poucos, não foi imediato, mas aos poucos, a Helenice pode falar, aos poucos, inúmeras clínicas médicas começaram a, se estruturar ali na cidade Jardim. O que na época, quando eu cheguei ali para morar, não era assim tão claro. E, e aqui, quando eu vim para cá, estou morando aqui a maior parte do tempo.
a farmácia de alto custo que estava lá no centro foi vindo para tá 4 quarteirões de onde eu tô, assim, e várias pets, clínicas de veterinárias e outras coisas estão aparecendo aqui perto, assim. É interessante que a nossa energia, como eu trabalho com cura, a gente pode afetar profundamente cada ambiente que nós estivermos. Então, é bastante importante que um indivíduo desperto, com um certo nível de consciência da forma como a realidade funciona, pode fazer muito por toda uma cidade, por todo um estado, por todo o país. Se houver um número grande de pessoas querendo bem, fazendo bem, agindo pela consciência crística, a gente pode mudar o curso de muitas coisas ruins que são provenientes, podem aparecer, se manifestar, dependendo do número de indivíduos que não estão despertos. Cada um de nós despertos podemos influenciar milhares de pessoas, não é apenas um, milhares de pessoas. E isso é bastante importante para reforçar aquilo que ele coloca sobre pessoas semelhantes atraem semelhantes, mas não necessariamente a gente tem a capacidade de afetar esse processo através da nossa luz. E lembrando, ontem a gente discutiu, o Roberto, a gente estava no grupo das 9, e aí me veio muito claramente assim que a iluminação ela está em nós. Ela não adianta você procurar alguma força, algum guru. Está em nós. A gente só tem que descobrir e realmente viver a luz que nós somos. Nós somos luz, nós somos parte da consciência divina. E é simplesmente nós tirarmos nossas incongruências para fazer com que essa luz brilhe e modifique tudo ao nosso redor. Desculpa, gente. Tá certo, é tirar as ataduras e as correntes, né? Se É, libertar mesmo. É isso aí mesmo. Tá certo. E vocês percebem que Cristo diz aqui, né, que o povo merecia o líder que tinha, né? E o líder que tinha, e o líder que liderava merecia o povo que tinha. Então você imagina, eu imagino, né, que se tivesse uma pessoa, um indivíduo iluminado lá no Iraque nessa época, talvez não tivesse ocorrido o que aconteceu, né? Mas o que dá a entender pelo relato aqui de Cristo, né, e pela história contada, né, pelo, pelas, pela, pelos noticiários, né, realmente não havia uma pessoa desperta no Iraque, né, naquele momento. E deu em todo esse problema, né? Por isso que até o final da, dos textos complementares, né, Cristo vai falar no final, no 17, sobre, como é que é? Deixa eu olhar o título aqui, Novos Céus, não, mensagem recebida, não é essa aqui também não. Os últimos dias, o reino dos céus, né? O reino, no 15, né? O verdadeiro reino dos céus na terra. Porque é um estado de consciência mesmo, né? É um estado de consciência mesmo. Vamos lá, Solange, tá bom, né? Falei demais. Mais tarde, o impulso humanitário
propiciou a inauguração de um sistema petróleo por comida, que ajudou as pessoas famintas do Iraque e deu à América acesso ao petróleo de que necessitavam. Porém, esta medida foi um duro golpe ao orgulho de Hussein e não aliviou, em nível nacional, a privação de bens de consumo e bem-estar de que desfrutavam os países vizinhos. Desejo que você e os povos do mundo pensem com empatia sobre o enorme volume de ressentimento, ódio e angústia provocados pelos atos de uma nação forte, com toda a sua abundância, riqueza, armamentos, soldados, marinheiros e aviadores treinados. Compreenda que tal emoção nacional se transforma em uma força viva de destruição de grandes proporções. É certo que ninguém que estivesse verdadeiramente no caminho de Cristo, o meu caminho, teria tido um comportamento tão violento ou sádico, confrontado com o problema de tratar com Saddam Hussein, um líder esclarecido nas leis espirituais e científicas da existência. Teria pedido uma reunião com pessoas iluminadas para meditar e pedir orientação. Minha orientação certamente teria sido a de pedir um encontro com Saddam Hussein e lhe apontar a tragédia que provavelmente resultaria de um impasse entre os dois países. Um líder esclarecido, ao invés de tratar Hussein de cima para baixo e ameaçá-lo com uma guerra, pediria a ele e seus conselheiros para elaborarem um documento, um acordo em que ambos os países poderiam viver em amizade e que promoveria um programa de crescimento e enriquecimento nacional para ambos os países. Tal líder, então, leria as propostas iraquianas para estabelecer a paz e a harmonia e as discutiria pacificamente com um desejo sincero de estabelecer o bem-estar para todos. Ele pediria às pessoas iluminadas que meditassem e lhe propusessem qualquer ajuste que fosse recebido durante a meditação. Deste modo, as pessoas subjugadas sob Saddam Hussein teriam sido gradativamente libertadas da repressão de um tirano. O próprio Hussein teria visto os benefícios derivados de uma abordagem pacífica, ao invés de agressiva. Os Estados Árabes teriam ficado impressionados com o êxito do entendimento, e isso teria feito com que os muçulmanos repensassem sua atual interpretação do Corão. Qual é, porém, a forma terrena de agir geralmente reconhecida e aceita? O que é o espírito humano, o ego humano? Não, peraí. O que é o espírito humano? O ego humano praticado hoje? Considere se pode haver algum benefício duradouro por trás do comportamento descrito a seguir. Uma nação em paz, um povo em paz, já privado das facilidades do comércio normal com outras nações. É bombardeado a cada noite. Seus edifícios construídos com grande esforço e gasto de dinheiro e que ofereciam diversos serviços ao povo são destruídos. Noite após noite, gente inocente é submetida ao terror das bombas, perguntando-se onde cairão? Onde cairão? Quem será atingido? Seremos encontrados sob os destroços? Perderemos algum membro de nossa família? Morreremos todos?
O que fez essa gente para merecer tal suplício, a não ser sujeitar-se à tarefa de tentar viver tão bem quanto possível, sob o governo de um tirano a quem os Estados Unidos odiavam? Antes disso, outro tirano fanático enviou aviões para destruir as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York. Um grande grito de fúria, raiva e vingança elevou-se do povo americano, uma vez que perderam-se muitas vidas de pessoas queridas naquela destruição. Desde então, ano acontecem nas igrejas cristãs cultos religiosos recordando os mortos e muitíssimas lágrimas são derramadas por elas, em um dilúvio de dor. Pense por um momento nestes cultos cristãos. Fala-se em perdoar aqueles que foram os instrumentos dessa destruição. Os americanos derramam lágrimas pelos inocentes que morreram sob a chuva de bombas lançadas noite após noite, sem outra razão, senão o ódio cáustico contra Hussein. São realizados cultos pelos inocentes iraquianos mortos? Eles pensam alguma vez que mataram inocentes que não tinham como se proteger das armas terríveis dos Estados Unidos e que nunca lhes haviam causado nenhum mal? Considere o peso do estresse emocional desencadeado por toda essa insuportável e arrogante destruição de outro país. Destruição esta que liberou todos os grupos de combatentes rebeldes de você que Hussein havia mantido sob controle, provocando o modo mais vil de matar outras pessoas, os homens-bomba. Toda vez que estas bombas explodem, matando pessoas inocentes, os americanos que apoiaram a guerra contra o Iraque deveriam perceber que foi o seu apoio que tornou possível estes atentados suicidas. Pense no desencadeamento das gigantescas vibrações emocionais de terror, ódio e vingança que agora se dirigem para os Estados Unidos. De que forma pensam os americanos que toda essa energia de ódio se manifestará contra eles? Será manifestada como morte e destruição. É uma lei da existência. Até as igrejas cristãs dizem crer nesta lei. Onde não há perdão, há retribuição sob a forma de causa e efeito. O perdão completo, total e amoroso dissipa as energias violentas do ódio. Sem o perdão, elas ganham forças a partir do ressentimento contínuo para o oponente, para com o oponente. Leia. É só Pode uma falar, questão, Selene. para você mesma, quando Ah, você fala, às vezes você mencionou aquela questão sobre como modificaram a questão da causa e efeito daquilo que a gente produz. Aí está a resposta, perdão. o perdão. Lembra que uma vez a gente tratou desse assunto, né, que é como evitar o efeito da causa, né? Lembra que a gente falou um pouco sobre isso há Sim, um tempo atrás? E isso está lá na carta, acho que é na carta 2, né? Ele fala que realmente se você voltar atrás, né? Se você se arrepender, pedir perdão, né? Tratar o assunto da forma correta, realmente o efeito vai ser
se não totalmente dissipado, né? Ele vai pelo menos diminuir bastante o efeito. Então, o perdão realmente é fundamental, né? Então, a colheita não necessariamente ela vem, né? Se a É, gente tomar consciência, né, da realidade, ela é dissipada, essa é, colheita, ela enfraquece na Mas, volta. Seria isso, essa é energia. e esse assunto foi puxado por você mesmo, Solange, né? É, Você mas mesmo, para Eu mim é bem só, difícil entender você esse mesmo assunto, que, só queria fazer você uma porque mesmo que observação cutucou. aí. você lançou, né? Ela vai misturar com todas essas outras energias iguais e vai voltar para quem emanou. No caso, vamos supor, para mim. Mas aí eu tive consciência É, da realidade, né? Estou usando eu como exemplo. Eu tomei consciência da realidade. Só que a minha energia que foi lançada, ela tá lá, vai voltar, né? sim. Mas aí é onde Cristo trata desse assunto lá na carta. Eu não lembro agora. Vê se você acha aí, Roberto, esse texto. Ele Ele fala fala sobre justamente sobre isso. Fala essa ressentimento. questão de você da causa e efeito, né? Pode ser, o efeito pode ser, eu não lembro agora qual é o termo que ele usa, mas é alguma coisa assim que você pode desfazer o efeito se você mudar de atitude. Fala, Vladimir, você quer falar? Quero sim. A lei da causalidade, da causa e efeito, ela é inexorável. Plantou, vai colher. O perdão pode aliviar a colheita, mas a colheita tem que ser feita, sempre. Não Sim. apaga. Isso de achar que, é claro que você, e mais, né? Você tem que receber essa. O que é o perdão, por exemplo, se você pedir o perdão antes do que o efeito venha? Você reconheceu, você aprendeu que aquilo que você fez não é legal. Porque a colheita é para te ensinar a colher, é te ensinar a perceber que aquilo que você plantou está A errado. plantar, né? É, isso, que aquilo que você plantou está errado. E que você vai receber o efeito daquela colheita, né? Então, se você percebe que foi uma colheita errada, antes que de receber de receber, se você perceber que foi uma semeadura errada antes de fazer a colheita, de chegar à colheita, vai minimizar, porque você já tomou a lição, você já entendeu. Agora você precisa tomar atitudes para se corrigir em relação a isso. Uma delas é o perdão, uma atitude de pedir perdão para aliviar a colheita. E aí a colheita vai ser aliviada, sim, com certeza, né? Porque a lei existe para isso mesmo, para a gente ter o crescimento. Eu fiz uma coisa, vou usar esses termos para ficar mais simples, né? Eu fiz uma coisa errada no passado, veio o troco agora. Eu tenho que analisar o troco, porque às vezes eu nem me lembro do que eu fiz de errado lá atrás, que é para saber o que foi que eu semeei e corrigir, não me comprometer, se eu quiser, é claro, né? É sempre a gente usar a tendência ao livre-arbítrio. Se eu quiser que isso não aconteça mais comigo, eu também tenho que não plantar mais. Então, corrigir, daí para frente fazer. É o que Jesus diz, que o amor universal não é esse amor doce que a gente imagina sempre. Ele ensina de algumas maneiras que às vezes a gente precisa prestar atenção nisso. Então, a lei da causalidade é uma lei inexorável. O perdão, o arrependimento aliviam essa colheita. Mas é lógico também. Por quê? Porque você se ligou que estava errado, que fez uma coisa errada, já está se arrependendo e pedindo perdão. Então, vai ter um efeito um pouco menos. Já vem um efeito que você vai suportar e vai perceber por que foi que está vindo aquilo, né? Então, a gente suporta, ela não dói tanto esse retorno, porque a gente toma consciência da Isso, realidade, que aquilo não é mais aquele sofrimento que você teria se a gente não isso, tivesse tido a consciência correta. isso. Não que não vai Ó, retornar. vamos ler o segundo parágrafo. Vamos ler o primeiro e segundo parágrafo de novo, para a gente entender como funciona isso. Eu concordo com o que o Vladimir falou, tá certo.
certo? Não, o efeito ele sempre virá, mas o texto que o Roberto está procurando aí, se não me engano, é na carta, Três, entre a página carta 1, 102. é 3, né? Página 102. Ele vai falar, ele vai falar sobre esse assunto aí. Mas vamos ler primeiro esses dois parágrafos aqui, só para a gente entender do que ele está falando, o que é dissipado. Vamos entender o que é dissipado nesse caso aqui, ó. Onde não há perdão, há retribuição sobre a forma de causa e efeito. Pronto. A lei vai ser executada, certo? O perdão completo, total e amoroso dissipa o quê? As energias violentas do ódio. Sem o perdão, as energias violentas do ódio ganham forças a partir do ressentimento contínuo para o corpo, para com o oponente. Então, ele está tratando aqui de uma coisa muito específica, né? Ele não está tratando, ele está falando de uma energia violenta do ódio, ou seja, está falando de uma energia que a pessoa, o ódio, né, que é o contrário do amor, né, o oposto do amor, ela vai se agravar mais ainda, sem o perdão. Entenderam isso? E virou uma bola de neve, ela aumenta, né? Isso. Aumentar Então, e o vai. perdão, ele é um objeto que vai dissipar essa energia do ódio, né? E, consequentemente, não vai alimentar, não vai procrastinar, né? Progredir esse problema. Lê aí, Roberto, o Então, está que é na que o texto página fala? 102, de baixo para cima, o terceiro parágrafo, quando ele está falando sobre o que você deve entender é que, seja qual for a crença do homem referente à salvação dos pecados, este é um erro humano, posto que a lei de causa e efeito é imponderável e é uma característica natural, inerente e intrínseca da existência. Não se pode separar os efeitos da causa e nem se pode apagar a causa e continuar tendo os efeitos. Esta é a verdade em cada nível do ser. Só que o que ele está falando Então, aqui, veja, nessa coisa do perdão é para quem recebe o efeito, não é isso? Então, o perdão e é para quem está apanhando, não é para quem está. veja, veja aí o que ele diz, né? Não se pode, essa última parte, Roberto, né? Não se pode apagar. Separar os efeitos da causa e nem se pode apagar a causa e continuar tendo os efeitos. Essa é a verdade Então, em cada nível do ser. exato. Então, não se pode apagar a causa, né? E não. Lê de novo? Tendo Deixa eu efeito. pegar esse. Não se pode Mas, separar os efeitos da causa e nem se pode apagar a causa e continuar tendo os efeitos. Essa então, é a veja bem. verdade em cada nível do ser. Então, não se pode apagar a causa e continuar tendo os efeitos. Então, uma vez Isso. que causou, terá os efeitos, certo? Não é isso? Sempre, ok? Então, voltando aqui para esse texto, né, que o Roberto está falando aí, nós estamos lendo, né? O Roberto disse aí, né? O perdão aqui para ele é para quem está, o quê, Roberto? Para quem está recebendo. Porque quem está recebendo Recebendo. está colhendo aquilo que plantou em tempos passados. O perdão é para quem está apanhando. É isso que ele está falando. Porque se você não perdoar, é olho por olho. Se o seu vizinho vai arrancar seu olho, é porque você arrancou o olho dele. E se ele vier arrancar o seu olho e você não perdoar, você vai estar colocando graxa na engrenagem da causa e efeito. Por isso o perdão, para quebrar essa correia que fica girando. Fala, É. Wagner. Então, mas é importante a gente lembrar uma coisa. Eu vou dar um exemplo que eu sempre falo da causa da minha cirurgia no quadril, que eu perguntei, fui meditar por que tinha acontecido. Era uma coisa que eu não tinha nem ideia, nunca poderia imaginar que uma coisa daquela tivesse passado numa vida passada, né? Então, e nessa vida, assim,
se a gente fosse pensar sem essa lei da causalidade, nessa causa e efeito, eu ia falar, meu bom, que eu não mereço isso? Por que eu estou passando por isso? Eu nunca fiz nada que me trouxesse a isso, né? E aí, é um modo natural da gente pensar. Mas como a gente está estudando, está procurando e sabe que toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa, eu fui lá meditar e falar, por que eu estou passando por isso? O que foi que eu fiz? Né? O que causou isso? E me mostrou uma coisa que tinha acontecido numa vida passada. Isso para quem quiser acreditar. Quem não quiser acreditar, também tudo bem. Eu acredito porque eu vi ocorreu aquilo comigo. Agora, eu não sabia. A partir do momento que eu tomei conhecimento do que eu tinha feito, na hora eu entendi a colheita, na hora eu pedi perdão, aliás, antes de pedir perdão, eu me arrependi de fato, e aí pedi perdão genuinamente para aquela situação. É claro que eu não podia pedir para outro, não podia chegar para minha neta e falar desculpa, ela não ia entender, talvez, ou achar que era uma besteira, sei lá. Esse era um assunto da minha consciência para resolver na minha consciência, né? E tirar um aprendizado disso. Da violência não leva a nada. Você vai colher violência na frente. Mesmo que disfarçada, não significa que alguém tivesse me dado um pontapé no quadril e eu pudesse fazer. Mas o ato da cirurgia já é um ato violento, né? Enfim, ela não tem... Assim, É, quando você tem conhecimento, você tá aqui, eu fiz uma coisa para o Rodrigues, e aí eu estou aqui e falo, puxa, dei uma facada no Rodrigues, hein? Está errado eu ter feito isso, ainda bem que ele não morreu, eu vou orar, pedir para ele, vou pedir perdão, vou fazer não sei o quê. Vai aliviar, porque o próprio sofrimento que eu vou ter genuíno de ter feito aquilo já vai me trazer, de certa forma, já vai compensar mais ou menos a colheita. Mas eu ainda vou colher. E vou pedir para o Pai para que só o meu perdão, pedir perdão, pedir perdão, pedir perdão, me arrepender, pedir perdão. Como ele fala, né? Arrependimento, arrependimento e arrependimento para você poder seguir em frente. Roberto, tá certo mesmo, bom. É, ele vem contando sobre a questão da guerra do Iraque, né? E ele diz que, ó, pense no desencadeamento das gigantescas vibrações emocionais de terror, ódio e vingança que agora se dirigem para os Estados Unidos. E É aí ele isso mesmo. completa. De, de que forma, por conta do povo iraquiano, de ódio contra a energia, né, de energia contra o povo americano, né? Aí diz, de que forma pensam, aí ele fala, os americanos, que toda esta energia de ódio se manifestará contra eles. Aí ele diz, será manifestada com morte e destruição. Por quê? Porque é uma energia de ódio, né? É uma lei da existência, causa e efeito, né? Aí que ele diz, onde não há perdão, há retribuição sob a forma de causa e efeito. Então, se a energia é de ódio, lembra lá? Com pensamento, né? Ela Glândula pituitária, vai e hipotálamo volta. e desce, né? Entendeu? Realmente, só o perdão. Então, os americanos, ele está falando aqui exatamente o que o Roberto disse, né? Os americanos quis que perdoarem, né? O ódio e vice-versa também, né? Porque o povo iraquiano também, né? Vale Claro, para os dois, né? sempre vai e volta, né? Não tem jeito. Mas a abordagem realmente é com relação ao povo americano, né? Se eles É, perdoarem, então essa energia violenta de ódio não se perpetuará, né? Ela é, não continuará. Exatamente. Então, vão colher, vão, mas realmente pode dissipar essa energia aí, entendeu? É isso e, aí, a- Roberto, tá? e duas coisas, né, que a gente fala nesse texto que são interessantes também, que não tem nenhum americano, provavelmente, um grupo de americanos rezando para os iraquianos que sofreram lá na guerra, né? Pessoas inocentes que não É, tinham absolutamente nada a ver com a dissidência entre os dois países, né? E eles estão sofrendo. Provavelmente é alguma colheita deles também. Sempre é é, causa e efeito, sempre é causa e efeito, né?
E aí ele vai falar no próximo parágrafo, né, exatamente sobre o texto complementar 1. Ele vai exatamente apontar, né, aquilo que a gente já sabe, né, que a energia do coletivo está destruindo, né, causando os problemas do planeta, né? Vladimir, esse problema no seu quadril, você foi buscar e recebeu a resposta, né? Acabou esse problema depois que Eu você fiz uma descobriu? cirurgia. Eu fiz a Foi uma cirurgia. cirurgia. Coloquei uma prótese de quadril. Quando eu estava me recuperando da prótese de quadril, da cirurgia, que eu meditei querendo saber por que é que eu estava passando por aquilo. Porque mudou, a minha vida mudou, né? Mudou, de certa forma, com gravidade. E aí eu consegui, na meditação, eu tive a sorte de perceber o que foi um fato ocorrido numa outra vida, né? Nem sei se foi numa vida anterior ou lá, foi numa outra encarnação, mas me mostrou exatamente o que eu fiz e para quem eu fiz. Sim, mas você tomou consciência do que foi porque você Sim, passou por isso. Você já sim, perdoou, né? Pediu sim, perdão, né? muito. Então, e aí esse problema seu foi dissipado. Você está curado. Não, já foi solucionado. O problema foi solucionado com a prótese, entendeu? Mas eu quis saber por que é que eu Ele tive que pôr a prótese, Sim. entendeu? Ele está Mas ele não dizendo, vai ter que Solange, mais que passar por para isso, ele, porque ele já pediu perdão, né? É isso que eu estou falando. Então, Desde que, né? mas eu só pedi perdão quando eu soube o que tinha causado. Sim. Porque É. para mim né, era um fato que estava ocorrendo. Quando eu tive consciência do que tinha acontecido, aí eu fiz oração, eu pedi perdão, muito perdão, me arrependi. Não tinha como não me arrepender. Mas aí veio uma coisa, falei assim, este ato, não o ato que eu cometi exatamente aquele ato, mas a violência que eu pratiquei naquele tempo, eu jamais praticarei. Eu não praticarei jamais, em nenhuma situação. Esse foi o meu compromisso. Eu não vou fazer. Eu entendi a lição, pedi perdão, me arrependi e me corrigi. E Então, com essa certeza, você parte não aceita, vai mesmo, ter mais esse ace- tipo de lição para aprender. não, pode, Acabou. essa aceita, não, essa não. é, Eu veio a Acabou. colheita, eu colhi, entendi, foi Morreu. excelente. E foi graças à Carta de Cristo, porque primeiro Sim. eu meditei com orientação da Carta de Cristo, segundo pedi perdão conforme a orientação de Carta de Cristo, né? E estou modificando a minha semeadura conforme as cartas de Cristo. Sim. Para o Vladimir foi a aceitação. Ele entendeu o processo, né? A causa, entendeu o efeito e aceitou isso e ficou em paz, né? O que não acontece com as pessoas não despertas, né? Elas não entendem e acham que Deus está pesando a mão, está castigando, né? Enfim, Por é o uma coisa que ele pensamento não egóico. fez, né? Isso vai piorar mais É, ainda as pessoas, né? e a primeira pergunta que ele faz, né, é que Vladimir fazia, né? Por que, Senhor, eu estou passando por isso, Por né? quê? Mas não entende. Eu sempre me faço essa pergunta. E Tudo que Jesus é fala nisso, né? Ele fala que as lições que ele dá, não Jesus, as lições que o Pai dá, a consciência dá, é exatamente para você entender, modificar e crescer com aquele aprendizado, né? Ele te dá a dureza para você criar músculo mesmo, né? Não é para porque você quer ver você sofrendo, né? E mudar o comportamento, né? Por que também isso, né? Porque tudo depende só de você. Você é que caminha no seu caminho. E como é que ele te ajuda a É, caminhar? Ele vai te dando exercício para fortalecer a sua perna. Aí você tem que carregar peso para fortalecer as costas, né, para criar músculo. É assim, aí você tem mais força para criar, para crescer e vai embora. Então a gente sempre tem que buscar entender por que é que eu estou passando por isso. Dito isso, mas eu vou está claro embora. aí, né? Boa noite a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, Vladimir. Até amanhã. Até Mas amanhã. amanhã.
Continua? Mas ficou claro aí, irmãos? Ficou claro essa questão aí Sim. é, do contexto aí, né, entre os iraquianos, os americanos, a consequência, causa e efeito, né? E se os americanos perdoarem, né, os iraquianos, ou seja, essa energia, né, coletiva dos iraquianos sobre os americanos, ela será dissipada e ela não se perpetuará, né? Lógico, vão colher o efeito da causa, mas a energia não se perpetuará, ou seja, pode dissipar bastante esse, essa contínua, né, energia de ódio. Resumidamente, é isso de tudo que nós falamos. Outra coisa Mas se alguém... importante que ele coloca começa na 107, no último parágrafo, quando ele fala acerca do fato de todos os anos as pessoas se reunirem em cultos, recordando os mortos e muitíssimas lágrimas são derramadas por elas em um dilúvio de dor. Imagina a energia negativa que cada um produz e aquilo vai se assentando naqueles locais assim, e algum dia tem que ser dissipado. Então a gente tem que, nós como temos um pouco de mais de consciência, a gente tem que realmente se envolver em um momento desses, realmente ter no coração que a gente não pode estar lá com tristeza, mágoa, ressentimentos. A gente tem que pensar num modo mais positivo de trabalhar aquela energia que foi produzida naquele lugar. Então, a gente tem que realmente tomar bastante cuidado de não entrar nesses cultos de dor, de tristeza, mesmo em momentos de enterro dos nossos parentes, assim, não ficar naquele estado de, ai, eu tinha um professor de farmacodinâmica que ele dizia assim, pergunte, morreu bem? Viveu bem? E pronto, não fique com tristezas e respostas de baixa vibração, né? Então, essa parte também é importante. Mesmo quando a gente tenha tido alguma orientação sobre cultuar as pessoas, os nossos familiares, a gente tem que pensar apenas em coisas boas, não ficar criticando e coisas assim. Acho que isso é importante É, também. é, aquele felino, a chita, né? A chita, ela tem uma característica de caça diferente de todos os outros felinos, né? O que que a chita faz de especial? Ela é muito veloz, né? É o felino mais veloz que atinge velocidades, né, absurdas. Mas o organismo da chita, ele é desenvolvido especificamente para esse momento de velocidade, porque é assim que ele abate a sua presa. Mas veja bem, ele tem um período de tempo para fazer isso, questão ali de minutos. Ele atinge a velocidade máxima para pegar a presa, né, e abater. Se ele não fizer isso no tempo orgânico dele, ela perde a caça e ela tem que parar e procurar se refrescar. O que que aconteceu ali? Ela aquece o organismo, né? O coração acelera muito e ela pode colapsar, até morrer de um ataque cardíaco. Então ela para respirar, dissipar aquela energia, né, que aqueceu o corpo dela, dissipar para ela voltar ao normal de novo. Então a palavra dissipar aqui no texto ela é muito bem colocada. O computador tem um processador. O processador, ele é o componente mais sensível de um computador.
Devido às tecnologias que a ciência usa, né, eles aquecem muito, porque o volume de trato de dados, né, corre de dentro do processador, é muito grande, e isso causa um superaquecimento. Então, existe um componente chamado dissipador de calor do processador, que é feito de alumínio. Ele é pregado no processador através de uma pasta térmica, né, que ajuda a esfriar, a dissipar o processador, senão o processador queima. Então, realmente, né, é uma energia de ódio. Entenderam isso? É uma energia de ódio. Então, a palavra dissipar aí que Cristo colocou, ela realmente é fantástica. Realmente, se a pessoa perdoar, essa energia é dissipada, ou seja, não continua, né? Vai diminuir bastante essa energia de ódio. Entenderam isso? É muito legal isso aí. É fantástico, assim. A gente entende esse processo, né? E no parágrafo seguinte, ele vai dizer, ó, olha que como o Cristo é maravilhoso, né? Ó, leia o texto sobre as falhas do seu planeta e pergunte a si mesmo como toda essa carga terrível de ódio se manifestará. Quem na América será cedo ou tarde o alvo? Então, o efeito ele vai surgir, ele vai acontecer, né? Quem será o alvo dessa energia? Mas se o povo americano perdoar, né, tiver consciência de perdoar, essa energia vai dissipar e vai diminuir, e o efeito será menor. Simples assim, científico e espiritual. Maravilhoso, né? Ô, Rodrigues, e Oi, esse efeito será para as futuras gerações, né? Na verdade. certamente, certamente. A gente não sabe quando que o efeito ocorre. Cristo diz que pode demorar dias, pode demorar décadas e pode demorar encarnações, né? Mas que virá com certeza. É o consciente coletivo em prol do próprio consciente coletivo. Perfeito, exatamente. Eu só penso numa coisa, né? Quando eu leio isso aqui, né? É a nossa responsabilidade, né? A quanta anda a nossa responsabilidade como despertos, né? E estamos cada dia mais aprendendo sobre as cartas, né? E entendendo que nós podemos, né? Não, nós somos extremamente, se nós determinarmos, né? Estou falando aqui no contexto grupal mesmo, né? Determinarmos que nós podemos mudar a realidade não só do Brasil, né? Do nosso planeta, das nossas cidades, né? Onde residimos, como do planeta como um todo, né? Se nós determinarmos isso e fizermos o que tem que ser feito, né? Mudar essa energia. Cristo diz isso na carta, né? Vocês são os pontas de lança que vão participar disso. Muito bem, podemos ir aí. Podemos prosseguir. Portanto, lhe digo claramente: em sua casa, comunidade, cidade, estado ou país, perdoe a quem quer que o tenha magoado ou prejudicado de qualquer maneira, grande ou pequena. Faça essa palavra ressoar em toda a terra, por todos os meios que puder. E se não puder perdoar facilmente, porque o seu ego não o permite, então traga a sua dor e raiva à consciência divina, que chamei o Pai, quando estava na Palestina. E peça que o seu influxo de força orientadora espiritual alivie suavemente e facilite a eliminação do peso em sua mente. A Olha só, sua a Celina falou mais cedo aí, né? Que ela lembrou mais cedo, né? Que nós somos, na essência, nós já somos a luz, né? Somos essa luz, a luz da consciência crística, né? Então,
É só que a- as ataduras e as correntes estão atrapalhando a gente entender esse processo, né? Entender e reconhecer isso. Então, ele diz aqui, ó, se o seu ego, né, é, te atrapalha nesse processo de reconhecer isso, né, recorra à consciência. Por que, irmãos, que ele recorre à consciência? Porque a consciência, ela está pronta, ela está preparada para isso. Ela entende isso, né? Então, ela vai ajudar a dissipar essas correntes, né? Essas ataduras, e a gente vai conseguir evoluir no processo. Por isso que tem que recorrer ao Pai, né? Da gente mesmo, do ego e, né? Coitados. Pode ir, Solange. A sua religião lhe dirá isto? Não. Elas não o disseram quando estive na Palestina e não o dirão agora. De fato, aqueles que ocupam um posto mais elevado nas nações mais poderosas e que provocam os mais terríveis danos no mundo são recebidos com pompa e cerimônia, sorrisos e apertos de mãos pelos líderes religiosos das diversas religiões cristãs. São cegos que estendem a mão e abençoam outros cegos. Para ouvir a verdade, você deve vir diretamente a mim. Eu estou realmente vivo e em vida universal. Venha e receberei o seu chamado, respondendo amorosamente. Tenha a coragem de unir-se ao caminho de Cristo e seguir os ensinamentos que trago ao mundo através de minhas cartas. Elas lhe mostrarão como permanecer em sintonia e harmonia com as leis da existência. Elas ajudarão você a estar em harmonia com o próprio universo. E então todas as coisas trabalharão para o seu bem, felicidade e proteção supremas. Está consumado. Amém. Amanhã continuamos no texto 15. Muito bem. Então, gratidão, consciência divina. Boa noite. Gratidão a todos. Gratidão, boa noite a todos. Bom Boa descanso. noite. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.